detidos está Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht. Hoje, a Suíça informou que abriu investigações sobre as suspeitas de corrupção envolvendo a empreiteira. O Ministério Público da Suíça encontrou indícios de que a construtora Odebrecht fez pagamentos no país para ex-diretores da Petrobras. Desde o início da operação, cerca de 400 milhões de dólares já foram bloqueados pelos promotores da Suíça. Nos arquivos de celular vistoriados pela PF, o presidente da Odebrecht já demonstrava preocupação com as contas da Suíça. Acertamos ali através do memorando de entendimentos, em que eles aportariam 1 milhão, não se limitando a isso, e de fato não se limitou a isso. Foi muito de numerário em espécie, em maletas, em tudo que vocês puderem imaginar, dentro da minha empresa. Pagaram políticos dentro da minha empresa, ou seja, o dinheiro não se limitou a isso. Por que ele me levava para a casa dele? Ele me levava para me preparar para o final do memorando de entendimentos, que seria a associação de uma offshore que eles estavam criando, que o Youssef estava criando, né? E aí ele me explicava o porquê que tinha que ser uma offshore. E qual era a offshore? O nome ele dela? ia abrir uma Dunel Bahamas ou Dunel Caimã, era isso que ele dizia. E que teria que ser 5 gerações de offshores para que os promotores nunca chegassem lá. Sino que es el caso que la forma que han utilizado siempre para pagar las coimas políticas. Bien. Entonces, Constructora Área no era la que hacía las transferencias, sino utilizaban 2 empresas offshore y una casa de cambios, una empresa que antes fue casa de cambios. Y entonces, una de esas empresas offshore se llama Alamanda Ventures Limited. El representante en el Perú de eso es Gonzalo Eduardo Monteverde Busayevu. Otra de esas empresas offshore es Dominatrix Limited, empresas constituidas en Islas Vírgenes, que están inscritas. Los representantes están inscritos en el Perú y basta que los congresistas, cualquier ciudadano puede solicitarlo, lo solicite a los registros públicos y van a encontrar que esas representaciones que les estoy mencionando están inscritas ahí. Gonzalo Monteverde, Dominatrix Limited, la señora María Isabel Carmona Bernasconi, y la otra empresa que utilizaron para hacer los giros al exterior fueron la Casa de Cambios La Moneda SAC. Los giros fueron hechos en las siguientes fechas y por los siguientes montos, y les voy a decir también el destino de la cuenta y el número de la cuenta. Ustedes tendrán que averiguar qué nombre está detrás de ese número, de esa cuenta cifrada. Alamanda Ventures remitió el 6 de noviembre del 2007 a través del Interbank y teniendo como banco intermediario Wachovia Bank de Nueva York, como banco pagador a First Caribbean International Bank, y el beneficiario de esa remisión, que fue $400.837, fue la cuenta cifrada en guarismos, porque no hay nombre. Detrás está el nombre, que no creo que ningún político visible tenga a su cuenta ese nombre. Tiene que tenerlo a través de un testaferro, y desenvolviendo los hilos correspondientes ustedes pueden llegar al nivel de la responsabilidad política que puede ser objeto de una coima de $4 millones por un tramo de 114 kilómetros de esta carretera.
Como é que o senhor fazia para proceder a essa entrega de dinheiro? Quais eram os instrumentos? Bom, a partir de ganho a licitação, sentava-se com a empresa, ajustava-se o comissionamento, e aí muitas delas precisava de nota fiscal para poder pagar a propina. Eu arrumava a empresa para que fosse emitida essa nota fiscal. Dali eu sacava ou eu trocava esses reais via TED com alguns operadores de mercado e recebia os reais vivos e entregava a parte de cada um dos envolvidos. No caso, Paulo Roberto Costa e o Partido Progressista. Como é que era essa divisão do 1%? Essa divisão do 1% era 60% para o partido, 30% para o Paulo Roberto Costa, 5% era para mim e 5% era para o assessor na época do José Giannini, que era o João Cláudio Genon. Que empresas que o senhor utilizou para a emissão dessas notas? Eu utilizei várias, posso não me lembrar de todas agora, mas utilizei a MO, utilizei a Rigidez, utilizei a GFD, utilizei a KFC. Essas são algumas que eu me lembro agora nesse momento. Específico, vou começar por essa ação penal 508-32-58, que é da Camargo Correia. Enquanto eu procuro aqui, consta no processo uma referência do Ministério Público de que parte dessa propina atrasada do senhor Paulo Costa teria sido pago através de contratos de consultoria da Costa Global. O senhor participou também desses fatos? Costa Global é a empresa de consultoria do Dr. Paulo Roberto? Isso. Participei sim. Participei junto e ajudei que fosse negociado o recebimento através da Costa Global. O Toninho foi réu em um dos nossos processos, né? Isso o senhor sabe. Sim, senhor. Sabe quem contratou o advogado do Toninho? Não, senhor. O senhor sabe se o Toninho mencionou ao Valdomiro a seguinte expressão: assuma tudo e me deixe de fora de tudo? Também não, senhor. Não tive mais contato com o Valdomiro. O senhor informou ao Valdomiro que precisava contratar uma empresa de importação e exportação para operar câmbio? O senhor pediu para ele: me arrume uma empresa que no seu contrato está destinada à importação e exportação? Não. Quem lhe apresentou Leonardo Meirelles? Foi o senhor Valdomiro. Por que o Valdomiro lhe apresentou o Leonardo Meirelles? Para que eu pudesse receber valores de espécie com mais rapidez, porque a parte de saque no banco estava ficando complicada. O senhor informou o Valdomiro que essas operações de câmbio, eram fraudulentas? Sim ou não? Eu não fazia operações de câmbio e o Valdomiro também não fazia operações de câmbio. Quem fazia operações de câmbio era o Leonardo. Não, perfeito. Desculpa, senhor Alberto, mas não foi a pergunta que eu fiz. O senhor falou para o Valdomiro que o senhor queria realizar operações de câmbio ilícitas? Não, senhor. O Valdomiro não sabia? Não.
Boa tarde, senhor Norberto. Boa tarde. Senhor Norberto, alguma vez o senhor requereu, mandou ou pediu que o senhor João Procópio fosse até Belo Horizonte, na sede da empresa Mendes Júnior, realizar, concretizar, ou qualquer coisa que seja, pagar, ou uma simples assinatura em qualquer contrato entre o senhor e as suas empresas e a empresa Mendes Júnior? Não, senhor. Agora há pouco, nas perguntas do juízo e do Ministério Público, o senhor disse que o João Procópio tinha empresas e contas no exterior que estavam em seu nome e que o dinheiro pertencia e estavam no seu nome, né? Pertencia ao senhor, correto? Os recursos, sim. Tá. Quanto a essas contas, eu pergunto o seguinte: o João Procópio, ele tinha o domínio sobre as operações que foram realizadas por essas contas? O domínio, não, eu digo assim, era ele que decidia qual operação ia ser feita? Não, quem decidia era eu. Alguma vez o senhor João Procópio realizou qualquer operação sem que o senhor o orientasse ou determinasse o que ele deveria fazer? Não, senhor. Ele tinha o conhecimento ou participou dos negócios que embasavam essas operações? Não, senhor. Muito obrigado, senhor. Sem mais perguntas. O senhor movimentava recursos da OAS também no exterior? Sim, senhor, excelência. O senhor pode me esclarecer como que era Movimentava isso? recursos da OAS de Caixa 2 através da Santa Teresa e outras empresas controladas pelo seu João Procópio. Vamos começar. Nessa ação penal 504/98/9806, depoimento do senhor João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado. Isso, senhor? Sim, senhor. Senhor Procópio, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em Prefiro silêncio? falar. Senhor Procópio, o senhor começou a trabalhar com o senhor Alberto Youssef aproximadamente quando? 2009. Não tenho bem certeza. 2009, imagino. Acho que sim. O senhor permaneceu até a prisão dele? Sim, senhor. E qual que... o senhor trabalhava onde? Qual o endereço? Qual o escritório? Eu trabalhei com o Alberto em alguns lugares diferentes. Eu comecei trabalhando quando o escritório dele era na rua Tabapuã. O Alberto, nós ficamos nos conhecendo, e ele falou que veio me procurar falando que precisava de uma pessoa como eu, que tinha bastante relacionamento, porque eu trabalhei a vida inteira em banco e tal, tinha bastante relacionamento. E graças a Deus sou uma pessoa estimada. E daí ele me contou que ele tinha sido condenado, que tinha sido preso, tinha pago a dívida dele com a sociedade e que tinha constituído uma empresa que era a GFD, que ele queria proporcionar umas coisas boas para a esposa, para as filhas, etc. E essa empresa, o foco principal dela era hotelaria. Uhum. Ele já tinha participação em alguns hotéis e começamos a trabalhar com isso. E infelizmente no final foi feito um investimento numa empresa de turismo que é a Marsans e que acabou não dando certo. Mas o que o senhor fazia exatamente? Não, desculpe.
procurava negócios nessa área de hotelaria. Um hotel que estivesse sendo vendido, procurar um terreno num lugar que fosse bom para fazer um hotel, ou sonhar com um projeto, etc. O senhor administrava contas também do senhor Alberto Youssef? Administrei a conta da GFD no comecinho que nós fomos lá para Renato Paes Barros. Uns 3 meses eu fazia o caixa, que é pagar as despesas do dia a dia. E quem substituiu o senhor nesse trabalho? Eu acho que foi o Nivaldo Quadrado. Ele não tinha umas contas no exterior também, essas contas offshore? Na verdade, eu acho que eu sei o que o senhor está perguntando. Nós fizemos umas contas em meu nome no exterior, que seria para captar recursos com a mesma finalidade que nós falamos, que seria para fazer aplicações nessa área de hotelaria, etc. Que contas foram essas? Era a empresa mãe, chamava-se Aquila Holding, na Inglaterra. Depois tinha Santa Clara também, na Inglaterra, Private Equity, que eram donas da Santa Teresa. E essa conta que teve as movimentações. E essa conta ficava onde? A conta ficava na Suíça. E por que no seu nome e não no nome do senhor Alberto? Porque ele tinha esse problema de ter sido julgado, condenado. Ele pediu que eu fizesse. Ele fez a estrutura em meu nome, e era para fazer só esse tipo de captação para fazer esse recurso. E essa conta recebeu recursos, então, para investimento em hotelaria? Não, no final acabou fazendo algumas movimentações de recursos lá fora, para empresas lá de fora. Que empresas? Doutor, tem diversas delas. O extrato, o senhor talvez tenha no processo. Uhum. Tem umas 4 folhas, tem. O senhor Roberto falou que empresas como o TC, a OAS chegaram a depositar nessa conta no exterior. Não em nome delas. Uhum. Mas o senhor sabe se elas depositaram mesmo, ainda que não em nome delas? Se ele que cuidava disso e eu assinava. Pode ser. Se ele a falou, movimentação dessas contas, como é que era? Era por papel ou era via eletrônica? Por papel. A gente fazia uma carta de transferência para o banco e em seguida mandava para o banco, a gente mandava via fax, e em seguida fazia um processinho que juntava, que era a carta original, com um contratinho, com uma nota, uma coisa que ia junto. Essas contas que o senhor administrava, que na realidade não pertenciam ao Alberto Youssef, o senhor declarou no momento? A Santa Clara é declarada. E as demais são subcontas? A Santa Clara é a holding. Desculpe. A Aquila é a holding e fez-se uma outra empresa que chama Santa Clara, que ficaram donas da Santa Teresa. A declarada era a holding. Que nós mandamos dinheiro daqui para lá para abrir. Mandamos $100 mil. Pelas vias oficiais? Oficiais. E declarou junto ao Banco Central e junto à Receita Federal? Isso, senhor. Os saldos eram declarados também? Sim, senhor. E o senhor tinha lastro para esses saldos? Tinha, senhor. Qual que era o lastro? Foi mandado, foi $100 mil da época. $100 mil da época devia ser em torno de $100 e poucos mil. Eu não estou bem, entendeu? E eu tinha esse livro. Tinha do seu patrimônio pessoal? Tinha. Sim, mas... Aí a outra apreensão é o que está na sequência. É o segundo volume do documento ali, ó. É isso aqui. Mas é aí também. Esse é
um dos tipos, juntava a original da nota fiscal com uma cópia desse documento e enviava para o banco. Daí demorava uns 2 ou 3 dias, o banco confirmava. E eventualmente vinham com cópia dos documentos também das pessoas que estavam fazendo o contrato? Eventualmente, acho que até raramente, mas vinha. Esse dossiê é o que chegava para o senhor assinar? Isso. Senhor João, o senhor teve alguma relação com a empresa DGX ou RFY? Não sei quem são. Existe na referência da denúncia, antes de fazer essa pergunta, o senhor costumava fazer depósitos em dinheiro, em espécie, para Alberto, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Existe uma referência na denúncia de um documento do evento 184 do inquérito policial, página 21, de um depósito em espécie que teria sido feito pelo senhor. Na verdade são dois, um de 600 mil e um de 140 alguma coisa ali. O senhor pode explicar esses dois depósitos? Posso. Esse de 600 mil reais aqui foi um depósito para essa Expandir, é ligada a Marsans. E esta data deve ser a data de uma folha de pagamentos lá. Era uma sexta-feira, eu já estava em casa para viajar e me ligaram pedindo para passar no escritório para pegar uma pasta e que nessa pasta tinha um recurso para eu depositar, que era para fazer a folha de pagamento da Marsans. A finalidade desse recurso era para pagar a folha de pagamento da Marsans. Com certeza, nessa data pode verificar. Eu não me lembro quem me ligou, se foi da Marsans, se foi... Não me lembro, não tenho certeza. Mas alguém me ligou para fazer isso aqui. E esse outro aqui também foi me pediram isso aqui. Era alguma coisa fora de hora. Hora de almoço, ou também sexta-feira de tardezinha, não me lembro corretamente. Me pediram para fazer esse depósito. Isso foram favores que pediram ao senhor? Fiz isso aqui. São os dois únicos depósitos que o senhor fez? Não, tem meu nome aqui, quer ver? Mas esse não tem. Esses foram os dois únicos depósitos que o senhor fez para Alberto Youssef? Sim, senhor. Com certeza são os únicos. Ahora, algo les voy a decir de estas offshore. Alamanda Ventures Limited es una corporación offshore constituida y domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, en cuyo nombre actúa Gonzalo Eduardo Monteverde Busalleu, en mérito a un poder inscrito en la partida. Podrían no tomar nota porque yo se lo voy a dar todo después. Este es mi único ejemplar, pero no he traído para dejar estos documentos porque son los únicos, pero sí mañana mismo voy a sacar copia completa, porque no creo que haya muchas investigaciones llevadas a cabo en la forma tan prolija que yo le he llevado a cabo, porque estoy acostumbrado como economista y como abogado hacer este tipo de investigaciones y porque soy especialista en tributación y además de periodista. O sea, mi condición de sabueso también proviene de eso, en lo que soy colega con Mauricio y hemos coincidido durante muchos años en el periodismo. No sé por qué se ha ido, aparte. No sé si de repente algún amigo ahí trae la cuenta esa. Bueno. Entonces, el poder se haya inscrito en la partida 038543, registro de poderes otorgados por sociedades que no tienen domicilio ni sucursal en el Perú. Pero he visto que ya esta empresa ha sacado su RUC, o sea, de algún modo se ha domiciliado. Pero cuando hacía estas fechorías, no estaba domiciliada. Por supuesto, no había manera de tomarle cuenta, porque la SUNAT no tiene injerencia sobre empresas no domiciliadas. En el Interbank, la cuenta de moneda extranjera de esto
está acá, la tengo el número, la cuenta corriente moneda nacional también, y el Banco de Crédito del Perú también tengo el número de cuenta, y como les voy a dar todo esto, y si quieren les ayudo, si tienen a bien ustedes proporcionarme un escritorio gratuitamente ad honorem, porque realmente quiero que se llegue a una investigación profunda, porque solamente creo que este es un caso típico de una circunstancia que se da por decenas, y donde ha habido, si hubo acá, en esta denuncia, 4 millones de pagos en coimas, y después también les voy a decir evasiones tributarias, pero quiero hacer una referencia a eso. Cuando estas empresas toman a una empresa sin ninguna experiencia, que tiene 2.000 soles de capital pagado con una computadora, la constructora Areasac, para que le sirva de canal para realizar un pago político, quiere que todo tenga una apariencia de legalidad, inclusive que esta empresa pague sus tributos al fisco, pague su IGB y pague su impuesto a la renta. Pero como no tenían control sobre los brasileños que le hacían este encargo sobre constructora Área, ellos también quisieron llevarse los tributos del fisco, que sumaban más de 3 millones y pico de dólares. ¿Y qué hicieron? Comprarle facturas a una persona cuyo nombre también está en mi denuncia, que se ha prestado en muchas ocasiones a este mismo tipo de fraude, según mis investigaciones posteriores, que se llama Wilfredo Salinas. La cantidad de facturas falsas que le compraron para dejarle de pagar a la SUNAT más de 3 millones de dólares fue del orden de 21 millones de soles. Wilfredo Salinas, Coaguila, el vendedor de las facturas. Entonces, la empresa brasileña naturalmente no pagó, porque fue un ingreso para ella neto de 8 millones. Los que recibieron 8 y debían pagar 3 tampoco pagaron, porque compraron las facturas de este vendedor de facturas. Y este vendedor de facturas, por supuesto que no iba a pagar. Entonces el pago de impuestos para el Estado fue cero, absolutamente cero. Se añadió la operación de un lavado de activos para pagar una coima política a una defraudación tributaria. Y ese fue el hecho que yo denuncié, y que fue cerrado por ellos con puras coimas a las fiscalías, al nivel del juzgado, etcétera, y formulando contra mi persona una cantidad de denuncias, en lo cual tampoco lograron absolutamente nada, porque sé muy bien defenderme. Y tengo entendido que ustedes llegaron a mi persona a través de una carta pública puesta al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, doctor Alan García Pérez. Les estoy pidiendo acá, le había pedido al juzgado que para que se dilucidase esto, aquellas cosas que yo había sacado de un archivo informático, para que se constate que es cierto, decía, soliciten al Interbank, primero, por supuesto, previo al levantamiento del secreto bancario, que remita copias fotostáticas de la carta de instrucción de 26 de julio de 2007 y de 6 de noviembre de 2007, mediante cual Gonzalo Monteverde, apoderado de la Amanda Vendres, ordenó transferir 985.014 dólares y 400.637 dólares a la cuenta 10214511.8 del Trend Bank Limited, sito en la avenida Brigadier Faría Lima de Sao Paulo, Brasil. Era muy fácil que se dirigieran, te estoy diciendo la fecha
Le estoy diciendo cuál es el contenido, le estoy diciendo quién tiene la prueba. Y cuando denuncié esto a la SUNAT, me dijeron, usted no nos ha alcanzado las pruebas. Y claro, ¿qué facultad tengo yo como ciudadano de levantarle el secreto bancario a nadie? Les pido que ellos levanten el secreto bancario para averiguarlo. Yo le estoy diciendo dónde está la prueba, en qué consiste, quién la tiene y cuáles son los detalles de la prueba. Al banco financiero que remita copias certificadas de las cartas de instrucción mediante las cuales en 2007 María Isabel Carmona Bernasconi, apoderada de Dominatrix Limited, otra empresa offshore domiciliada en Islas Vírgenes, ordenó transferir $970,000, 838.234.46 y $14,000 a la cuenta 102145-118 del Transbank Limited, sitio en la avenida Brigadier Faria Lima de Sao Paulo, Brasil. Al mismo banco financiero que remita copia certificada de la carta de instrucción mediante la cual el 3 de septiembre de 2007, Gonzalo Eduardo Monteverde Busayo, apoderado de la empresa nacional Casa de Cambios, ordenó transferir $565,000 a la cuenta 102145-118 del Transbank. Al mismo banco financiero que remita copias certificadas, etcétera, etcétera. Y yo les dije a todos los jueces y a los fiscales, les di todo eso. Y nadie hizo nada, absolutamente nada. Porque he llegado a la conclusión, y perdóneme que lo diga acá, entre más grande es el crimen, es más sabroso para los fiscales y para los jueces. Porque lo van a esquilmar, y a mí, al denunciante, no me van a hacer caso. Y eso lo constaté yo cuando había hecho la denuncia. Pensé yo que de inmediato íbamos a movilizar el aparato de la justicia e iba a esclarecer esto. Pero entre más grande es el delito, es más carne para los fiscales corruptos y los jueces corruptos, no todos los cuales lo son, pero son excepciones. Pero la regla acá es la corrupción. Y el exfuncionario de Sedapal, Humberto Olchese, respondió al congresista Sergio Tejada. Afirmó que la operación bancaria en Gran Caimán fue legal y que el dinero proviene de la venta de un inmueble. Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investigó presuntos actos ilícitos cometidos durante el segundo gobierno de Alan García, señaló al exfuncionario de Sedapal, Humberto Olchese, como el autor de una transferencia de $409,000 a una cuenta en las Islas Gran Caimán. Mediante una carta dirigida a un diario local, Olchese Ugarte negó que la operación bancaria haya sido ilegal. Según indica, el monto de esta operación proviene de la venta de un inmueble por escritura pública y que ante las opciones de inversión ofrecidas por el Banco de Crédito y por decisión familiar, optó por una cuenta en el Atlantic Security Bank. Entonces, lo que yo encontré en la investigación de Sedapal es que se había formado una posible red de corrupción al interior de la empresa pública. Y había una serie de elementos, no solamente él, hay otros funcionarios que tienen algunos ingresos irregulares o no justificados, y todo lo vamos a trasladar a la Procuraduría para que haga la denuncia. Y ahora tenemos que presentar una nota más en Cuarto Poder. Todo lo último sobre el caso Lavallato, cargo de Carlos Hidalgo. Vamos con esa nota. Esta semana, el Ministerio Público dio a conocer ciertos avances en la compleja investigación que lleva a cabo en el caso de las denominadas coimas de empresas constructoras brasileñas en nuestro país. Una investigación que descansa en la que se lleva a cabo en Brasil y que es conocida como Lavallato, el sofisticado sistema de corrupción que ha puesto contra las cuerdas a la clase política de ese país. Y todo parece indicar, también podría colocar en la misma situación a nuestra clase política. ¿Aló? Sí, buenos días, disculpe, con el señor Enrique Saco, por favor. No, yo no tengo nada que hablar, hermano querido. Este señor se llama Enrique Saco Jaramillo y es el primer imputado directo de las investigaciones. Su nombre aparece en este documento, que es un informe de la Policía Federal brasileña sobre el caso Castillo de Arena, una investigación que data del 2008, precursora del caso Lavallato, en donde ya se investigaba a la constructora brasileña Camargo Correa por presuntos pagos indebidos para conseguir contratos en el Brasil y otros países.
El caso fue archivado en abril del año pasado debido a que la defensa de los investigados consiguió que las pruebas fueran declaradas ilegales. Sin embargo, mucho de lo investigado entonces sirvió para las averiguaciones futuras de Lava Jato. El señor de espaldas y que es conducido por la policía se llama Kurt Paul Piquel, un ciudadano suizo nacionalizado brasileño implicado en la investigación Castillo de Arena como el presunto operador de los pagos irregulares de Camargo Correa a través de empresas offshore. Camargo Correa, na vida dos brasileiros. Según el documento policial de entonces, entre sus pertenencias se encontró esta anotación con el nombre de Enrique Sacco Jaramillo y una cuenta corriente en el Ocean Bank de Miami, Florida. Abajo, escrito a mano, figura la anotación $55.000. También figuran correos electrónicos en donde se le indica a Piquel que efectúe este pago. El depósito en esta cuenta a nombre de Enrique Sacco se habría efectuado el 11 de marzo del 2009 a través de la empresa offshore panameña Baldarco Investment. El Ministerio Público peruano se puso a trabajar y sus averiguaciones fueron sorprendentes. Descubrieron que Enrique Sacco Jaramillo es pariente político de Juan Sarmiento, ex ministro de Vivienda y Construcción en el 2009 durante el segundo gobierno aprista, fallecido además en abril del año pasado. Enrique Sacco es tío de la nuera de Sarmiento, la esposa de su hijo Sarmiento Bustíos. Cuando Enrique Sacco fue requerido por la Fiscalía para explicar este depósito, él dijo que si bien la cuenta en el Ocean Bank de Miami estaba a su nombre, en realidad era manejada por su cuñado, el ciudadano venezolano Walfredo Hernández Padrón, residente en Miami y casado con su hermana Rebeca Sacco. Cuando la Fiscalía requirió la declaración de Walfredo Hernández, este dijo que en efecto él manejaba esa cuenta y que los $55.000 depositados correspondían a una deuda que el exministro Juan Sarmiento tenía con él. El problema es que el pago no lo efectuó Juan Sarmiento directamente, sino a través de la empresa offshore panameña Baldarco Investment, vinculada con los fondos negros que, según esta hipótesis fiscal, provinieron de la constructora brasileña Camargo Correa. Se trató de un pago indebido triangulado a través de una empresa offshore. Meses antes del pago efectuado en marzo del 2009, Sarmiento era viceministro del sector e integrante del directorio de Sedapal, que a mediados del 2008 convocó al proceso de selección para la obra de la planta de tratamiento de agua de Huachipa, que efectivamente ganó Camargo Correa por más de 300 millones de soles, proceso que es analizado también por la Fiscalía y la Contraloría. En todo caso, no es la primera vez que Sarmiento aparece en documentación incautada a personajes allegados a esta empresa brasileña. El año pasado, diversos medios señalaron la existencia de una planilla de pagos a funcionarios peruanos del sector en donde figuraba Sarmiento con $300.000. O senhor pode me esclarecer, ser pouco mais específico, como foi o pagamento dessa propina no exterior? Parte foi entregue a mim no meu escritório em dinheiro vivo. Quem entregou? Emissários da empresa Odebrecht, que eu não sei quem são. Parte eu entreguei contas ao seu César Rocha para que ele pudesse fazer a remessa, e essas contas que eu indiquei eram contas do Leonardo Meirelles, controladas por ele. E o senhor tem conhecimento se essas contas receberam os depósitos lá fora? Sim, receberam. E esse dinheiro lá fora, o que foi feito com ele daí? Na verdade, eu transformei isso em reais. O Leonardo Meirelles comprou esses dólares de mim, eu peguei os reais e mandei a parte do Dr. Paulo Roberto, e o restante foi para o partido. Como é que o senhor recebeu os reais aqui no Brasil? Dinheiro vivo no meu escritório. E quem que providenciava a entrega daí nesse caso? O que foi para o Leonardo Meirelles na conta dele do exterior, ele é que me entregou. E o que a Odebrecht providenciou
através dela, foi por emissários dela que eu recebi no meu escritório. O senhor fez uma compensação, então, com o senhor Leonardo Meirelles? Sim. Boa tarde, senhor Leonardo. Boa tarde. Gostaria que o senhor nos relatasse quando iniciou e qual foi o relacionamento que o senhor teve com Alberto Youssef. Isso ocorreu em 2009, através do senhor Valdomiro de Oliveira, do qual é meu conhecido desde 2004, 2005. Ele me procurou em 2009, onde que eventualmente necessitaria de pagamento, de recebimento, né, de alguns recursos, do qual depois de um certo tempo foi me apresentado o Roberto, e essas tratativas até 2010 para 11 era com o Valdomiro, depois foi diretamente com o Alberto Youssef. Então, quais que eram as empresas do senhor Valdomiro? MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, se me falha a memória, são essas três empresas. E essas empresas, então, pelo que o senhor relatou, elas receberam recursos e queriam transformar uma parte desses recursos em dinheiro, seria isso? Sim. E ele explicou já nessa primeira fase que esses recursos tinham alguma relação com o Alberto Youssef? Sim, sim. E o que ele lhe disse? Que era um recebimento, né, de serviços prestados, e estavam sendo utilizadas as empresas dele, e ele cobrava, tinha a retenção dos impostos, né, na emissão dessas notas fiscais, e ele recebia, tinha um comissionamento por isso. E me ofereceu também o que era cabível, o que eu ia ganhar nessa suposta operação. Qual que foi a proposta que ele fez ao senhor? E variava algo em torno entre 1% e 2%, mas no geral é 1%. Uhum. E esses recursos que ele recebia de quem? Ou de quais pessoas? Eu não tinha conhecimento no primeiro momento, né? Já coloquei isso anteriormente. Que houve uma oportunidade, acredito eu, que em 2011 para 2012, pelas quantias e pelo volume, eu fui chamado através da minha agência bancária do Bradesco, Nova Campinas, onde que, de certa forma, suspeitaram pelo montante, pelos valores, e aí me foi indagado, né, qual seria a origem desses recursos. E nesse momento eu fiz esse questionamento ao Valdomiro e Alberto, e aí onde eles me forneceram contratos, né, de onde era oriundo, né, a origem desses recursos, né, que eles recebiam e repassavam às minhas empresas. O senhor recorda quais contratos foram esses? Algumas das empresas? São mais de 30 empresas. Que eu me recorde agora Ingevix, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Cetal, Toyo. Eu tenho todos os contratos que estavam em meu poder, eu já ofereci, já estão já nos autos, inclusive. O senhor mencionou a Cetal, que é uma das empresas cujos executivos encontram-se denunciados aqui. A Mendes Júnior, o senhor recorda se havia contrato? Eu não me recordo agora, mas com certeza acredito eu que deva ter, sim, esses contratos. Eu não fixei o OAS, enfim, tem várias. OAS tinha contrato? Sim. O senhor teve relacionamento com os executivos dessas empresas ou só recebeu esses documentos a posteriori? Nunca tive relacionamento com nenhuma dessas pessoas. E o Alberto Youssef ou o senhor Valdomiro, eles especificaram ao senhor o motivo pelo qual eles recebiam esses valores nas contas da MO, Rigidez? Foi quando eu tive conhecimento desses contratos, que eram oriundos de serviços prestados e o pagamento era efetuado dessa forma. Recebimento, né? Na verdade.
Essas empresas, então, eles disseram ao senhor que efetivamente prestaram serviços? As empresas não. Não. As empresas eu nunca tive contato. Na verdade, é Valdomiro e Roberto Youssef. Não, digo, a MO, a Rigidez, a SCI, elas efetivamente prestavam serviços, segundo eles lhe relataram? No primeiro momento, sim, mas depois eu percebi que não era. As empresas, na verdade, não existiam. Com a GFD, o senhor também operou, assim, teve relacionamento comercial? Não. Nunca. Só sabia que o Roberto Youssef era um dos sócios, né? É uma operação de turismo, mas eu não tinha conhecimento e nunca fiz nenhuma transação. E o senhor mencionou uma transição a partir da qual o Roberto Youssef diretamente negociava os contratos da MO Rigidez SI. Em 2011, o senhor falou? 10. 11, Na verdade, não é assim. As reuniões sempre ocorriam eu, Valdomiro e ele. Ele informava que, eventualmente, naquele período ia ter alguma emissão. Nesse aspecto, eu era avisado, né, antecipadamente, para que providenciasse a parte de documentação. O Valdomiro a parte dele e eu da minha, que depois, posteriormente, eu receberia esses recursos na sequência. Né? Por isso que eu tinha conhecimento anteriormente. Perfeito. E como que se gerava essa disponibilidade dos valores em dinheiro? Como se dava isso? Na verdade, com a entrada desses recursos, eu comprava posições de importações futuras, através de contratos de câmbio, onde eu teria que trazer tais produtos e tais mercadorias num período até de 180 dias. Aí eu pagava os fornecedores no exterior. Então, a minha parte era esse recebimento e o fechamento do câmbio para poder sair o recurso do país. E o senhor utilizava-se de quais empresas para receber? Okay. Da Laborgen S.A., Química Fina e Biotecnologia, Indústria e Comércio de Medicamentos Laborgen S.A. e Piroquímica Comercial Limitada. Isso indistintamente com relação às três citadas, a MO, Rigidez ou a RCI. Não havia uma determinação assim de qual empresa se utilizaria para contratar cada uma delas? Não, na verdade eu recebi a informação de valores. Né? Tal dia vai entrar X reais. O operacional, né, de Roberto com Valdomiro, eu não tenho conhecimento. Certo. E os valores em espécie, o senhor daí entregava a eles no Brasil, no exterior? Não, como funcionava? Eu entregava para fornecedores antecipadamente, que eu recebia eles alguns casos de Alberto, e aí eu pagava o fornecedor fora do país. Aí o recebimento eu não sei como se dava isso. O recebimento em espécie aqui no Brasil não sou eu que fazia esse procedimento. Desculpa, eu não entendi. Então havia um depósito, por exemplo, da M. Então teve um contrato da empresa X, que foi em emissão da MO, da GFD ou da RCI, ela recebia esses recursos, essa empresa faria a transferência para as minhas empresas, essas minhas empresas eu comprava posições de câmbio de importação futura, eu pagava esses recursos aqui via Banco Central, todos eles foram declarados inclusive, e esses pagamentos, o destinatário final é onde que eram determinados que eu não sabia, na verdade, para quem que era, porque essas pessoas que deveriam pagar aqui os reais no Brasil. Eu não tenho a minha empresa eu utilizava esse braço da parte da história, é isso. E daí o senhor apresentava essas empresas com as quais a Laborgen contratava ao Youssef e ao Valdomiro? Não. Na verdade eu recebia, né? Essas informações para quem eu deveria pagar. É isso, né? Recebia de quem? Do Roberto. Pagamentos esses eram no estrangeiro. No estrangeiro. Fora, né? Não aqui no Brasil. O senhor tem ideia de quanto foi movimentado aproximadamente nessa sistemática? O que é pertinente às minhas empresas, algo em torno de 120 a 130 milhões de dólares. Nesse período.
todos esses valores oriundos das 3 empresas citadas. Sim. E em todas essas negociações houve a participação de ambos, do Valdomiro e do Alberto Youssef, ou teve algumas que eram negociações? Como eu disse, o início era só o Valdomiro, que me dizia, né, o que ia acontecer de valores, e depois, posterior. A partir de 2010 era por aí, mas geralmente eram nós 3 nos reunimos e falávamos sobre isso. O senhor comparecia à sede do escritório do senhor Alberto Youssef? Sim. Com que periodicidade? Frequência de 2 a 3 vezes semanais. Geralmente quando tinha entrada de valores, para poder saber detalhes. Uhum. E nessas no primeiro momento na Avenida São Gabriel, se não for a memória, e posteriormente na GFD. Uhum. O senhor chegou a verificar nessas oportunidades em que esteve na GFD, na sede do escritório do Youssef, empreiteiros lá comparecendo? No escritório compareciam muitas pessoas, mas eu não sei, empreiteiros eu não sei dizer nomes, né, das pessoas. Uhum. O senhor, por exemplo, não conhece ou saberia dizer se eles estiveram presentes lá, os denunciados Matheus Coutinho, por exemplo? Não tenho conhecimento. Não conheço. Agenor Medeiros? Não tenho conhecimento. José Adelmário Léo Pinheiro? Não tenho conhecimento. Sérgio Mendes? Não tenho conhecimento. O senhor não, resumindo, o senhor não conhece a fisionomia das... não tinha. Essa ponta, né, quem tratava Alberto direto. Nunca tive. Nem sei quem são essas pessoas. E a disponibilização de valores em espécie para o senhor Alberto Youssef, o senhor realizou alguma vez isso? Provavelmente sim, alguma oportunidade sim. Não era a regra era a disponibilização no exterior? Sim. E as contas, quem indicava as contas a serem depositadas no exterior era o Alberto Youssef ou era o Valdomiro? Sempre o Alberto. Sempre o Alberto. O Valdomiro nunca tratou disso. Quanto tempo depois do recebimento dos valores se efetuavam os depósitos no exterior? O senhor saberia dizer aproximadamente? É um procedimento do Banco Central. A liquidação ocorre em D2, a partir do pagamento. 2 dias após? 2 ou 3 dias no máximo. E o senhor oferia um percentual da transação? 1%. 1%. Certo. Satisfeito. A assistente de acusação tem perguntas? Defensores têm perguntas? Então, por gentileza, doutor. Obrigado, silêncio. Pela defesa do senhor Valdomiro de Oliveira. Boa tarde, senhor Leonardo. Boa tarde, doutor. Sei que já nos encontramos outra vez, numa outra audiência, eu já lhe fiz umas perguntas. Para não parecer repetitivo, apenas explico ao senhor que tratava-se de outra ação. Mas o contexto fático é o mesmo, então vou repetir algumas perguntas que eu já lhe fiz em outra oportunidade. Perfeito. Tá? O Valdomiro de Oliveira, ele disse ao senhor alguma vez que os valores que ingressavam na conta bancária dele eram valores provenientes de origem ilícita? Nunca. O Valdomiro lhe disse alguma vez que os valores tinham como destinatário Paulo Roberto Costa? Nunca. O senhor sabe dizer quem efetivamente comandava, ou melhor, geria as empresas MO, RCI e Rigidez do Valdomiro? Pelo que eu tenho conhecimento, na parte operacional, o Valdomiro era informado sobre, no caso, o recebimento de algum valor. Ele operacionalizava, fazia o trabalho de buscar contrato, ter esse contato, porque na época eu acompanhava, mas não era
não era do que eu deveria estar respondendo naquele fato. Na verdade, quem cuidava do operacional, se eu não me engano, é Toninho, que era o contador, acho que é Antônio Paiva, o nome dele. Antônio Almeida Silva? Sim, eu não sei o nome dele completo, que era a pessoa que operacionalizava, né? Que fazia a emissão das notas fiscais, que tinha os tokens de banco que conferia a entrada dos recursos, né? Porque eles tinham uma comunicação interna e onde que eles faziam perguntas para saber se tinha entrado o recurso, né? E pelo que eu percebia, isso não era o Valdomiro que cuidava, tinha uma pessoa, pelo que eu tenho conhecimento, que cabia a parte dele, ele dividia com essa pessoa, inclusive. Mas o Valdomiro, ele geria as empresas ou ele recebia ordens de Alberto Youssef? Doutor, assim, ele operacionalizava o dia a dia, mas os recursos nunca foram dele. Como também na minha empresa, o recurso nunca foi meu. O Alberto dava orientação do que deveria ser feito com o recurso. Nem tudo que entrou nas empresas do Valdomiro foram destinadas a minhas empresas, né? Tinha outros pagamentos dele que ele, provavelmente com o Valdomiro, eles combinavam e determinavam. Pelo que eu presenciei algumas vezes. Pelo que o senhor presenciou, ele prestava então contas ao Alberto Youssef? Sim, contas sim. Tá. Pela primeira vez, o Ministério Público da Suíça ligou uma conta secreta no país, investigada no caso Petrobras-Odebrecht, ao pagamento gastos em campanhas políticas na América do Sul e Central. A suspeita é de que a origem do dinheiro seja criminosa. O Ministério Público suíço não informou quais políticos ou partidos estariam ligados a essas campanhas, mas procuradores em Berna afirmam que o dinheiro depositado na conta está bloqueado e que esses dados foram solicitados por autoridades brasileiras. A informação foi passada ao jornal O Estado de São Paulo em resposta a perguntas da reportagem relacionadas à notícia de que o lobista Ziz Kornick, apontado como operador de propinas pela Operação Lava Jato, fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal Brasileiro. Preso desde 23 de fevereiro de 2016, Skornick repassou 4,5 milhões de dólares para a conta secreta na Suíça do marqueteiro do PT, João Santana, preso com a mulher Mônica Moura em Curitiba, alvos da Operação Acarajé, desdobramento da Lava Jato. Skornick contou que o valor foi solicitado pelo então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, para ajudar a financiar a campanha pela reeleição de Dilma Rousseff. Ollantumala dio un mitin en la Plaza de Armas de Huamanga. Estuvo acompañado por su esposa Nadine Heredia. Más temprano, desde Huánuco, Ollantumala aseguró que en un eventual gobierno suyo no permitirá la injerencia extranjera, pero reconoció que tuvo un encuentro con el asesor brasileño João Santana, artífice de la reelección de Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizaram hoje a 23ª fase da Operação Lava Jato. O alvo principal é o publicitário João Santana, responsável pelas 3 últimas campanhas do PT à presidência. Nesta fase, a Operação Lava Jato apura supostos pagamentos ao publicitário baiano João Santana. Ele teria recebido dinheiro em uma conta não declarada no exterior. De acordo com a polícia, o casal recebeu pagamentos sob suspeita que somam 7,5 milhões de dólares. Os repasses foram feitos, de acordo com a Polícia Federal, pelo engenheiro Ziz Kornick, apontado pelas investigações como operador de propinas na Petrobras, e por meio de offshores ligadas à construtora Odebrecht. O relatório preparado pela Polícia Federal para a Operação Acarajé cita o ex-presidente Lula. Segundo os investigadores, há possível envolvimento dele em práticas criminosas. O documento tem 44 páginas e complementa os pedidos de prisão e busca e apreensão desta 23ª fase da Lava Jato. O delegado diz que anotações de uma planilha revelam o controle de Marcelo Odebrecht sobre a destinação de recursos à margem da lei para o Partido dos Trabalhadores. Em outro trecho, o documento se refere a anotações encontradas no celular de Marcelo Odebrecht. Nelas está escrito Prédio IL, ao lado do valor de 12.400.000 reais. O delegado aponta ainda que a Odebrecht pagou propina para políticos de outros países.
diz que a análise de e-mails mostra com robustez probatória o pagamento de vantagem indevida a um ex-secretário de Transportes da Argentina e ao presidente do Peru, Ollanta Humala, e conclui que o pagamento a agentes públicos de outros países e ao PT revela práticas criminais até então não descobertas, que certamente envolverão novas investigações sobre novos sistemas ilícitos e agentes corruptores. O publicitário João Santana prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre os pagamentos recebidos por empresas dele no exterior. A suspeita da Operação Lava Jato é que esse dinheiro tenha sido desviado da Petrobras. João Santana reconheceu que recebeu milhões de dólares numa conta no exterior, mas disse que desconhece a origem do dinheiro. O depoimento de João Santana durou mais de 3 horas. O publicitário disse que começou a trabalhar no exterior em 1998, numa campanha eleitoral na Argentina. Foi mais ou menos nessa época que abriu a offshore Shellbill Finance S.A. para receber pelos serviços prestados na Argentina. Disse que não sabe quem são os beneficiários da conta. Ontem, a mulher dele, Mônica Moura, prestou depoimento e afirmou que os beneficiários são os filhos do casal. A Shellbill não foi declarada às autoridades brasileiras até hoje, apesar de ter movimentado milhões de dólares no exterior. Sobre as outras 4 empresas offshore usadas pelo casal, tanto João Santana como a mulher Mônica Moura justificaram que só foram declaradas à Receita Federal ano passado, depois de uma auditoria encomendada por eles. De acordo com dados enviados por autoridades americanas, a Shellbill recebeu depósitos de 7 milhões e 500 mil dólares entre 2012 e 2014. Para os investigadores da Lava Jato, dinheiro desviado da Petrobras e que teria quitado serviços prestados pelo publicitário ao Partido dos Trabalhadores. Conforme as investigações, 4 milhões e meio de dólares foram depositados pelo operador da Petrobras, Zivi Skornik. 3 milhões foram depositados por empresas offshore controladas por executivos ligados ao grupo Odebrecht. Então, nessa ação penal 501-340559, continuidade do depoimento do senhor Zivi Skornik. Senhor Zivi, o senhor mencionou também, em determinado momento, que o senhor teria ficado sabendo que os valores também seriam para o senhor Renato Duque. O senhor pode me esclarecer isso? Isso foi exatamente quando o Pedro Barusco saiu da Petrobras e já tinha saído também da SET. Ele foi me procurar no escritório e disse que tinha uma conta corrente comigo para ser algumas coisas que faltavam ainda da 51, 52, 58, 56, e esse valor estava na casa dos seus 14 milhões de dólares. Certo. E aí ele disse o seguinte: eu também tenho uma conta corrente com o senhor Renato Duque e queria que você me fizesse um favor. Me manda 2 milhões para minha conta, desses 14 que você está devendo, e os outros 12 milhões você paga diretamente ao Duque. Você procura o senhor Renato Duque e pague a ele esses 12 milhões. E como que isso se desdobrou? No caso do senhor Pedro Barusco, ele teve no meu escritório junto com uma gerente, senhora Angela Boni, do Banco Delta da Suíça, e abriu uma conta para ele, chamado, acho que Berkeley, e aonde foi depositado esse dinheiro para ele. A transferência da minha Deep Sea, que estava nos Estados Unidos, também Banco Delta, foi enviado para ele. E quando nós fomos fazer a transferência para o doutor Renato Duque, criou-se um impasse, porque na hora de abrir a conta ele era uma pessoa, segundo o banco, PEP, né? Certo. E aí a sugestão da Angela Boni, que era vice-presidente do banco lá da Suíça, do Banco Delta, ela sugeriu que eu abrisse uma nova conta no meu nome e colocasse uma pessoa de confiança do Renato Duque como procurador, com amplos poderes. Isso foi feito colocando o nome do filho dele, o Daniel Duque, como meu procurador. E que conta que foi aberta? E a conta foi aberta, foi a Yorktown, lá na Suíça, com a dona Angela Boni,
E aí houve a transferência dos 12 milhões. 12 milhões de dólares? Dólares, sim, senhor. Certo. E esse dinheiro daí foi sacado da conta? Como foi feito? Não sei, souber agora, depois do termo de colaboração que eu pedi os extratos, o dinheiro ainda estava na minha conta. E o procurador da conta é o filho do senhor Renato Duque? Sim, senhor. O senhor mencionou também que o senhor Pedro Barusco relatou ao senhor que parte dessa propina era dirigida ao Partido dos Trabalhadores? Sim, senhor. E como é que o senhor fez os repasses para o Partido dos Trabalhadores? Primeiro foi feita uma conta corrente com o senhor Vacari, que o Barusco me apresentou o senhor Vacari e disse que ele seria a pessoa que faria a coordenação desses recebimentos da Keppel para ele. Certo. Isso foi ainda no âmbito da P56? Começou na 56. Tá. Eu não me lembro da 51 e 52, o Raul Schmidt comentar absolutamente nada sobre o partido. Tá. E esse encontro, o senhor teve encontro pessoal direto com o senhor Vacari? Algumas vezes. Ou no meu escritório, ou no hotel onde ele ficava. E como é que foi feita essa conta corrente? Essa conta corrente foi feita e foi sendo paga a pessoas que ele ia indicando no exterior ou no Brasil. No exterior ou no Brasil? Nos dois. De dois políticos. Vamos aqui voltar a ficar mais restrito aqui ao objeto específico. Os pagamentos que o senhor mencionou, a senhora Mônica Moura, o senhor pode me esclarecer como foi feito esse acerto, como foi feito esse pagamento? Numa das visitas que o senhor Vacari teve no meu escritório, disse que, dentro dessa conta corrente, ele tinha que fazer uns pagamentos para o seu João Santana e Mônica Moura, e que a senhora Mônica Moura iria me procurar. Isso foi aproximadamente quando? Isso foi durante o período da Sete. Então, da Sete Brasil? Sete Brasil. Uhum. Todos dois foi durante esse período da Sete Brasil. Aí a senhora Mônica Moura esteve no meu escritório e combinamos que o valor era de 5 milhões de dólares, que o Vacari tinha autorizado. Uhum. E eu disse que eu não poderia pagar esses 5 milhões de uma vez, porque o que ele tinha de saldo dos contratos da Petrobras, mas o que eu já tinha recebido da Sete, não eram suficientes, então teria que pagar em algumas parcelas. Aí ficou combinado para ser pago em 10 parcelas de 500 mil dólares. E como o senhor fez o pagamento? E aí foi feito o pagamento da Deep Sea para uma empresa chamada Shell Bill, acho. Eu tinha duas opções, e aí eu optei pela Shell Bill, que acho que era em US dólar. O pagamento ficava mais fácil do que pagar em euro. Mas ela nunca me comentou qual era a razão por que ela tinha que receber esses 5 milhões. Simplesmente, tanto o Vacari quanto a dona Mônica Moura simplesmente disseram, um disse você tem que pagar e outro disse eu vim receber. E esses pagamentos o senhor abatia daquela conta corrente da propina, é isso? Sim, senhor. E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi, abrangia tanto os contratos da Petrobras como o contrato da Sete Brasil? Sim, senhor. E nesse caso o senhor disse explicitamente à senhora Mônica que o crédito que eles tinham não era suficiente? Não, não disse não. Simplesmente ela já veio instruída pelo seu Vacari, sabendo que não ia receber de uma vez. Uhum. E foi aceito. E o senhor mencionou a ela ou falou com ela sobre a origem desses valores, desses créditos? Não comentei, não. Ela também não perguntou. Ela foi dizendo que tinha recebido uma orientação do senhor João Vacari? Sim, senhor. E foi mencionado contratos da Petrobras ou da Sete Brasil? Com o Vacari, sim. Tá, com a senhora Mônica Moura, não. O senhor teve contato com o senhor João Santana? Só fui conhecer ele na prisão. Então o senhor já mencionou rapidamente, mas essa conta, o senhor usou essa conta Deep Sea Oil? Sim, senhor.
Tá. Essa Deep Oil, a fonte de recurso delas, pelo que eu tenho aqui, era Keppel FELS mesmo? Total. Tá. E foram os contratos da P66, P69, foram contratos já feitos já na gestão da dona Graça Foster, já o Dr. Duque estava fora, Barusco estava fora, e também sobre os valores da SET. Esses valores que o senhor mencionou de 1% ou 0,9%, isso não ficava nada com o senhor? Eu mencionei 0,6. Ah, 0,6 e 0,6, 0,7. O 0,9 aí eu ficava com a diferença, quer dizer, eu e o meu parceiro que era a Copete, na 51 e 52. Tá. Que era a minha comissão. Certo. O senhor ficava com a diferença, então, entre o 0,6 e... No caso da 52 foi 0,9, tá. E no caso da 57 foi 1%. Então eu ficava de 0,6 para 0,9, 0,3%, e de 1% contra 0,7, também 0,3%. Então o senhor recebia a comissão com base nos contratos e o senhor repassava a parte da propina? Da propina, sim senhor. Tá. E esses valores que o senhor recebia na DPC eram da sua comissão também? Ou também da minha comissão. Depois uma outra conta aqui referida, o senhor também já mencionou, é de passagem, a Liminar, a SET. Limar, isso. Sim senhor. Essa também era do senhor? Também foi, ainda é minha. Foi identificado aqui dessa Liminar depósitos, transferências que o senhor teria feito de 763 mil dólares, né? Aproximadamente, para contas do senhor Pedro Barusco. E depois também um depósito na conta Berkeley, que o senhor mencionou, que também seria do senhor Pedro Barusco, de cerca de $1 milhão. Mas os valores que o senhor transferiu... Mas da Limar ou da Dipsy? Não, eu não me lembro de ter mandado alguma coisa da Limar para Berkeley. Não, aqui não está identificado o não, depositante. Eu posso estar enganado. Não está identificado o depositante. Liminar eu tenho um depósito de 318 mil na conta Aquarius, que seria do senhor Pedro Barusco. Desconheço. Eu realmente não lembro dessa conta. Mas a indagação ao senhor aqui, somando os valores que eu tenho aqui registrados no processo, dá em torno de 1.800.000 de pagamentos comprovados de suas contas para contas do senhor Pedro Barusco. Mas os valores foram maiores do que isso? Foram maiores do que isso. Uma vez eu tendo os extratos bancários, eu posso identificar com o seu pessoal conta por conta. E valores também. Consta também na denúncia a identificação de um depósito de 80 mil, uma transferência da conta Liminar para a conta de base Assets, que seria do senhor Eduardo Musa. O senhor saberia esclarecer isso aí é sobre a comissão que ele pediu para o OSX1. Ele na época trabalhava para o OSX e estava uma disputa entre a Jurong e a Keppel, Shipyard, não a Keppel FELS, para fazer uma reforma também no FPSO da BW, uma empresa norueguesa que estava fazendo o gerenciamento dessa obra. E aí eu paguei para ele essa comissão, como também tem outros valores pagos que eu posso identificar mais tarde, sobre o SX2, que é um outro navio que eu também paguei para ele uma comissão. Então isso aí não era propina da Petrobras? Não, senhor. Nunca tive conversa com o senhor Eduardo Musa na Petrobras, nem na SET. Porque ele já chegou na SET depois que o Barusco tinha saído já e os acertos já tinham sido feitos. Uma referência a algumas outras offshores, Bay Island Corporation, também é do senhor? Bay Island é uma que está no Banco Central, está registrada lá no Banco Central. Windsor Ventures? Essa também é uma conta minha offshore que está no Banco Delta também. Na busca e apreensão que foram feitas nos seus endereços, sim, senhor, foram encontrados alguns documentos? Pois não. E aqui me reporta os documentos que estão mencionados no evento 1
Arquivo memorando 2 do processo 504.62.71.52, que é conexo a esse, foram referidos nas decisões. Entre eles um bilhete aqui, vou mostrar ao senhor. Começa Svi/Bruno. Isso, da dona Mônica Moura. O senhor pode dar uma olhadinha? Pois não. Reconheço. O senhor recebeu esse bilhete, então? Recebi, sim, senhor. Também aqui um outro anotação manuscrita. Empresa Shell Bill S.A. com indicação de uma conta. Acho que 2 contas, Duas não? contas, né? É isso mesmo. Também reconheço. Foi o que eu mandei para da conta dos Estados Unidos. Exatamente para evitar o problema do conversão de euro ou alguma coisa assim. E foi na ocasião mandado um contrato também, um modelo de contrato ao senhor, todo rabiscado aqui, entre a Shell Bill e uma empresa que o nome está rabiscado. Isso mesmo. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias que o senhor recebeu essa documentação? Isso aí foi baseado na solicitação do Banco Delta para fazer os pagamentos, que já estava, a compliance do banco já estava bastante evoluída nessa altura. Aí eles falaram que só poderiam pagar mediante um contrato. Certo. E aí foi feito esse contrato, digamos, fake, para poder justificar o banco. O banco aceitou e começou a serem feitas remessas. Tá. Mas quem que lhe enviou esse bilhete? Quem que lhe enviou essa conta? A dona Mônica Moura. E foi feito o contrato que eu lhe mostrei aqui, é um contrato que tem o nome riscado, que em princípio seria com a Cleanfeld, que teria sido enviado de modelo para a realização de um contrato entre a Shell Bill e alguma empresa do senhor. Foi feito um contrato? Cleanfeld eu não conheço que empresa é essa. Tá. Mas foi feito um contrato para justificar os depósitos da conta Shell Bill? Com a Deep Sea. E o que dizia esse contrato? É exatamente o que está onde está rabiscado, eu coloquei o nome da Deep Sea. Tá. E então o conteúdo desse contrato não correspondia à verdade? Não, senhor. Não houve serviço nenhum. Adicionais aqui. Desculpe, perdão. A defesa do próprio acusado. Seu Zivi, nós gostaríamos de saber como é que funciona nesse ramo de representação feito para estaleiros a remuneração de representantes como o senhor. Ela depende o contrato, é exatamente o valor da comissão, sempre quanto maior o contrato, menor é o valor o percentual de comissão, porque os valores de contratação são bastante volumosos. E é feito cascata. E no meu contrato, que eu acho que a Procuradoria deve ter da Eagle, mostra que existe até um limite, tantos por cento, depois de 100 milhões vai reduzindo até chegar valores acima de, não me lembro se é 500 milhões, alguma coisa, cai para 0,5%. O senhor pode descrever com um pouco mais de detalhes, o senhor já foi indagado pelo juízo a respeito de qual era exatamente o seu trabalho junto à Keppel, que tipo de serviço o senhor prestava, o senhor visitava obras? Como eu disse para o senhor juiz, eu cheguei aí 5 vezes por ano a Singapura para acompanhar a obra, para ter reuniões. Eu era o único representante mundial da Keppel que participava das reuniões internas de estratégias de mercado na Keppel. Eu era o único são 22 estaleiros que a Keppel tem e são 22 representantes. Eu era o único que ia lá para essas reuniões para discutir quanto investir no estaleiro, ou não investe esse ano porque não vai ter obra, investe em outro estaleiro, sempre essa forma, além de acompanhar as obras tanto na parte técnica como comercial, jurídica e financeira. Também na Petrobras esse tipo de serviço era prestado, o senhor visitava? Tinha contato com o pessoal técnico? Financeiro, jurídico, técnico, todos eles da Petrobras. Sobre sobre a P51, P52, P56, 58, 7, o senhor teve um trabalho técnico também relativo a isso? Muito.
o serviço foi efetivamente prestado em relação a isso. E a remuneração? Inclusive deve ter, não sei se a Procuradoria tem, o Ministério tem, algumas minutas de reunião entre a Petrobras e a Keppel que eu assinava como representante da Keppel, trazendo gente técnica, ou se o assunto era técnico, ou se o assunto era jurídico, eu normalmente liderava essas reuniões. Em relação a esse trabalho técnico que o senhor prestava, o senhor recebia uma remuneração lícita aqui no Brasil e também no exterior? E no exterior também. E emprestava também a sua conta para Keppel fazer pagamento? Eu falei que ela servia como repasse para poder pagar as propinas das pessoas que exigiam. E na estrutura da Keppel, o senhor tinha autonomia? O senhor reportou aqui que fez pagamentos indevidos a funcionários públicos. O senhor tinha autonomia para isso ou o senhor reportava isso a funcionários? A única autonomia que eu tinha é que depois do acerto da propina, principalmente com o partido, a Keppel deixava o meu critério, sabendo que era o senhor Vaccari, de acertar com o senhor Vaccari a quem eu deveria pagar. Isso eles não se interferiam. E quem exatamente da Keppel? O senhor mencionou algumas pessoas. Vem vários. Começou com Tae Kim Ho, que foi o primeiro CEO. Hoje é o Casey Koch. Também com o senhor YY Shaw, que hoje é o CEO da Keppel Offshore Marine, que engloba todas as empresas Keppel FELS. O senhor Sibichu, que é o ex-CEO. E o Sherman, que é o Mr. Tong, lá de Singapura. O jurídico da Keppel revisava os contratos, senhor Zivi? Revisava os contratos da Petrobras, revisava os meus contratos, revisava as cartas que eram enviadas para a Petrobras para discussões técnicas, inclusive comerciais, para aditivos, e os contratos que eu fazia lá fora eram entregues pelo departamento jurídico da Keppel do Brasil para mim, para eu poder assinar, e eles lá davam aquele carimbo de departamento jurídico. A diretora jurídica da Keppel no Brasil? É a doutora Karina Stoff Mendonça. Vamos a presentar la nota a propósito de la citación de la Fiscalía de Costa Rica a la suegra de Alejandro Toledo. Además, los fiscales en Costa Rica insisten que sí tuvo que ver en la formación de Ecoteva. Veamos. Alejandro Toledo se hunde cada vez más y con sus propias palabras. Aunque en su cuenta de Twitter el expresidente negó su participación en la fundación de Ecoteva Consulting Group, el fiscal de Costa Rica, Olger Calvo, confirmó que el exmandatario se presentó ante una notaría para formar la empresa cuestionada. A mí me parece como una persona que se presenta con el expresidente Toledo ante un notario para hacer la sociedad. Panamericana Televisión obtuvo más detalles del proceso que se lleva en Costa Rica. El fiscal adjunto José Pablo González informó que hasta el momento solo investiga por el delito de lavado de activos a Eva Fernenbuch y los implicados israelíes cuyas identidades las mantuvo en reserva. A ella no la piensa citar entonces todavía, por lo menos. Bueno, es que ya sería no tanto para citarla como testigo, ¿verdad? Ya se le está investigando como sospechosa. Digamos, a esta altura de la investigación, si sería necesario recibir alguna declaración, alguna prueba del señor Toledo. Esperar a que avance un poco. Los supuestos dueños de las 4 asociaciones vinculadas a la suegra de Toledo, que tal como lo reveló Panorama, eran empleados domésticos y vigilantes, tampoco han sido incluidos en la investigación, aunque no descartan que puedan adherirlos. La Asamblea Legislativa evalúa citar al líder chacano. Nosotros estamos más interesados en el tema de si hay empresas, y estas empresas relacionan con los costarricenses, obviamente tenemos claridad que hay que hacerlo. Si eso finalmente requerimos que el señor Toledo pueda darnos información adicional, pues por supuesto que lo haríamos. En Costa Rica el delito de legitimización de capitales o lavado de activos es penado hasta con 20 años de prisión. Hallárselo culpable al expresidente Alejandro Toledo, él tendría que ir a prisión entre 8 y 20 años.
Cualquier persona que sea condenada por estos hechos tendría que ir a prisión por esa cantidad de años. Su esposa Eliane Karp, su madre Eva Fernenburg y sus allegados también podrían correr la misma suerte. Los diputados costarricenses piensan citar al Congreso a su vicepresidente de la República, Luis Lieberman, gerente del Scotiabank hasta el 2009, la misma entidad bancaria que prestó $3 millones a Ecoteva. Es una pena que a nivel de presidente, en este caso nuestro vicepresidente, en el caso de ustedes su expresidente, personas de ese nivel político terminen en esos niveles de cuestionamiento, porque la verdad que es sorprendente que una empresa que casi que no tiene ninguna operación, de pronto le den un préstamo de esa envergadura. La Fiscalía de Costa Rica viene trabajando a la par con la Fiscalía peruana. Saben que solo compartiendo información llegarán a la verdad. Y en unos momentos más estarían transmitiendo en el Congreso de la República este video de Canal 9 de Costa Rica con esas declaraciones del abogado Rudelman. Julio Chuquitaipe se encuentra ahí. Julio, adelante por favor. Así es, Marisol Augusto, lo que tú has comentado, Marisol. En unos minutos más han anunciado que aquí en el Pleno del Congreso se va a difundir el video donde el abogado de Alejandro Toledo asegura que el expresidente lo buscó para constituir la empresa Ecoteva y, dicho sea de paso, le dio el nombre de Ecoteva para que este abogado Melvin Rudelman lo constituya. Contarte que... Y la Fiscalía describió detalladamente en qué caso se habría producido el delito de lavado de activos por parte de Alejandro Toledo y su entorno. Tras la denuncia impuesta por la Fiscalía al Poder Judicial contra el expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos en el caso Ecoteva, el abogado penalista Julio Rodríguez explicó que la Fiscalía tiene indicios suficientes para investigarlo. Bueno, entiendo yo que es una denuncia muchísimo más elaborada que la anterior. Ha subsanado todas las omisiones punto por punto que fue objeto de cuestionamiento por parte del juez. Así creo yo que en este caso ya generaría, en mi opinión, suficientes elementos como para que el juez pueda dar inicio a un proceso judicial. El abogado también indica que la investigación de la Fiscalía señala que previamente al delito de lavado de activos se ha generado ganancias ilegales gracias a actos delictivos. En ese sentido, el Ministerio Público ha considerado 8 precedentes que pudieron haber servido de ganancias para la adquisición de los inmuebles y de las hipotecas de las casas de las Casuarinas y Punta Sal. El Ministerio Público ha determinado, entre otros, por ejemplo, las adquisiciones que se hicieron durante el gobierno del presidente Toledo, en algunos repuestos en aviones. También entendieron que se habría producido actos de corrupción con el tema de Odebrecht y con el tema de la empresa Camargo Correa. En el caso de Odebrecht habría existido un acto de corrupción y que este acto de corrupción se habría canalizado a través de la ONG que preside el señor Toledo. Y es allí donde, bajo el disfraz de una donación, es que se le había entregado una dádiva, una ventaja, para adjudicarle un tramo de la interoceánica.